Meus amados irmãos, o Salmo de número 91 é um salmo de promessa, de proteção. De proteção daquele que serve a Deus com fidelidade. Observe que o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onipotente é um atributo de Deus. Onipotente significa dizer que Deus é todo-poderoso. Então, aquele que confia no Senhor, aquele que habita à sombra do Onipotente, nós precisamos entender uma coisa, meus amados irmãos. O Salmo de número 91 é um salmo muito comum, muito lido. E alguns têm eles quase como um ídolo. Tem pessoas que faz dele idolatria. Por exemplo, é comum a gente chegar em alguma casa ou em alguns estabelecimentos e a Bíblia está aberta no Salmo de número 91, porque pela confiabilidade que é a palavra de Deus, algumas pessoas pensam que só o fato de a Bíblia estar aberta em um texto sagrado como este, o Salmo 91, é suficiente para, digamos assim, para afastar o mal. O Salmo, como toda a Bíblia, é a palavra de Deus. E tanto ele quanto toda a Bíblia precisa ser observada, guardado no coração e posto em prática. A Bíblia por si só é um livro. É um livro composto de... É um compêndio de livros composto em um só volume. Mas só ela sem pôr em prática o que nela está escrito, ela não vai servir para nada. A palavra de Deus, ela só funciona quando ela é vivida. A palavra de Deus só serve para mim como escudo, como lâmpada, como alimento, quando eu a uso. Quando eu usufruo da palavra de Deus. Quando eu observo a palavra de Deus, quando eu guardo a palavra de Deus no coração, aí então ela é útil para mim. Porque é a eficiência da palavra, é a eficácia da palavra, o poder da palavra. Não é apenas o livro. Não, o livro por si só não é um livro comum. A Bíblia por si só é um livro comum. Sem leitura, sem pôr em prática o que está escrito, ela não vai servir. Você pode ter ela aberta em cada canto da casa, pode ter ela no Salmo 91, no livro, em qualquer livro. Se você não tiver ela no coração, se você não viver ela, a palavra de Deus, ela não vai servir. A palavra de Deus, ela é para ser lida, posto em prática e vivida. Assim sendo, nós podemos contar com a eficiência da palavra. Mas eu deixar ela aberta em algum lugar na minha casa ou em algum lugar, ela não vai servir. Ela não vai me defender, não vai me proteger. Eu preciso ter ela no coração, eu preciso viver o poder da palavra de Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí diz aqui o versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha, o salmista diz isso, e aí depois ele diz, o que eu vou dizer do Senhor? Eu vou dizer que Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, digno da minha adoração, digno do meu louvor. Ele é o meu refúgio, ou seja, eu me refugio em Deus. Eu me escondo em Deus. Eu me protejo em Deus.
Ele é a minha fortaleza, quer dizer, Ele me fortalece, nele confiarei. Agora isso aqui é importante. A Bíblia está dizendo aqui, o Salmo está dizendo, eu confiarei nele, no Senhor. Pergunto a você e responde para si mesmo. Você confia em alguém que você não conhece? Não, você não confia. Você não confia em alguém que você não conhece. Você pode até procurar conhecer alguém, entrar em diálogo com ele para poder conhecer, mas a confiança você só vai ter em alguém quando você passa a conhecer. A proporção que você se relaciona com alguém, que você conversa com alguém, você vai adquirindo confiança ou então vai identificando quem é a pessoa. Portanto, se você não conhece Deus, você não tem como confiar nele. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que nós precisamos conhecer aquele que é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos conhecer aquele que é o Deus da nossa vida. Precisamos conhecer aquele a quem nós nos refugiamos. Conhecer aquele que é a nossa fortaleza. Conhecer aquele que dizemos que confiamos. Se você não conhecer Deus, você não confia nele. Você não pode confiar em alguém que você não conhece. Há um risco muito grande de você depositar sua confiança em alguém que você não conhece. Eu sei que há muitos históricos de pessoas que se decepcionaram, que se frustraram por confiar em alguém sem conhecer. Porque é errado confiar em alguém sem conhecer. O profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu e você precisamos conhecer e prosseguir conhecendo Deus. Uma vez que nós conhecemos Deus, então nós vamos depositar nele confiança. E uma vez que nós tenhamos confiança nele, ele vai ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor da nossa vida e o nosso Deus. E diz mais aqui, ó, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Quando você confia em Deus por conhecer quem ele é, você está seguro em Deus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus ela é para ser vivida. Ela é para ser confiável. Você precisa conhecê-la. Você precisa vivê-la. Você precisa estudá-la. Porque nela se descobre o poder de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer Jesus. Jesus é a verdade. Então, se você conhece a verdade, você passa a confiar na verdade. E uma vez que você confia na verdade, a verdade passa a ser o seu refúgio, porque a verdade é a palavra de Deus. A palavra é o verbo. O verbo, no princípio, era Deus. É Deus. Estava com Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. Confie em Deus. Conheça Jesus. Seja liberto. Só através da confiança que você tem numa pessoa, você possa adquirir proteção, segurança. Mas para confiar, precisa conhecer. Não confie em quem você não conheça. Só entrega a sua confiança, só deposite confiança em quem você conhece. Ah, mas eu não conheço. Procure conhecer. Procure conhecer a pessoa. A pessoa de Deus e também a pessoa particular. Algumas pessoas entram em contato com você, quer abrir diálogo com você, e às vezes você se priva, se prende. E o que é isso? Cuidado. E isso chama-se cuidado. Mas não quer dizer que essa pessoa deve ser expandida, excluída. Não. Tenha o cuidado, procure conhecer a pessoa, pois essa pessoa a quem você vai adquirir confiança pode ser um refúgio, pode ser um auxílio, pode ser uma ajuda, pode ser alguém que Deus está pondo na sua vida para lhe amparar, para lhe ajudar, para lhe abençoar. Assim como você precisa desses cuidados e dessa confiança em alguém particularmente, para Deus não é diferente com Deus. Você precisa confiar em Deus,
Mas você só pode confiar em Deus, você só vai confiar em Deus se você conhecer. Conheça Jesus, conheça Deus e confia nele, porque Ele te guarda, Ele te protege, Ele é o Senhor da tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus.